Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é o meu primeiro podcast. Então, lá no Instagram, inclusive sigam aqui, vai estar aqui, @doutora Suzane Bertoni, sigam lá no Instagram. Eu coloquei uma caixinha de perguntas para que vocês pudessem colocar dúvidas sobre acne. E hoje eu vou esclarecer aqui, porque aqui a gente tem mais tempo para conversar, tem mais possibilidades da gente falar sobre esses assuntos. Então, vou ler aqui a primeira pergunta. Foi da Bruna Marins. Qual o melhor tratamento e se realmente existe uma maneira da acne não voltar mais? Então, não existe um melhor tratamento para acne. Existe um tratamento adequado à sua necessidade e à causa da sua acne, né? Então, se a causa da sua acne é alimentar, por exemplo, vão ter que ser melhorados os seus hábitos alimentares, reduzir a ingestão de gorduras, de doces, porque isso aumenta, né, a inflamação do nosso organismo e aumenta a produção de oleosidade no rosto, favorecendo o aparecimento de cravos e espinhas. Se houver uma alteração hormonal, essa alteração vai ter que ser tratada. Então, dependendo da causa da sua acne, o tratamento vai ser específico para você. Então, não existe um melhor tratamento, existe um conjunto de coisas que a gente pode fazer para tratar a sua acne. E em relação a ela nunca mais voltar, é complicado dizer. Nós mulheres, por exemplo, que temos uma alteração hormonal todos os meses por conta do nosso ciclo menstrual, normalmente ali naquela semana fatídica de TPM a gente faz o quê? Pum, brota aquela coisa amarela linda no nosso rosto. Então, assim, por mais que a gente trate as causas, por mais que façamos procedimentos e estejamos com o cuidado da nossa pele em dia, volta e meia a gente pode ter sim o aparecimento daquele cravo ou daquela espinha indesejada. Pergunta número 2 é da Júlia. Tenho muita espinha interna e na maioria das vezes em só um lado do rosto. Podia falar sobre? Então, Júlia, você já havia me mandado mais vezes para falar sobre as espinhas internas. O que acontece? As espinhas internas, elas são formadas numa camada mais profunda da pele, que é a derme. E por conta disso, não há contato dessa inflamação com a superfície da pele, ou seja, por isso que ela não faz aquela pápula amarela, por isso que ela não fica amarelinha e a gente não consegue espremer. Inclusive, nem se pode espremer, porque senão a gente piora essa inflamação que já existe e também aumenta o risco de gerar uma cicatriz no local, né? Da mesma forma que a espinha comum, a espinha interna é formada pelo aumento, né, pelo acúmulo de sebo, da produção de óleo pelo corpo, juntamente com a proliferação de bactérias. Então isso vai fazer desenvolver essa espinha que fica mais profunda, mas que está ali. Nesses casos, normalmente o tratamento é feito através de medicamentos de uso oral, ou seja, antibióticos ou outros medicamentos que possam tratar isso. Se houver alguma alteração hormonal associada, também é necessário tratar essa alteração hormonal. Então, essas espinhas internas, você vai buscar um tratamento, né, voltado especificamente para isso, né, e de forma nenhuma espremer, porque a espinha interna também mancha a pele e gera cicatrizes, às vezes até piores do que as espinhas mais comuns, tá bom? Pergunta número 3, da Cíntia Santos. Qual o melhor tratamento para eliminar e a alimentação? Como influencia? Então, Cíntia, em relação ao tratamento, eu já falei na pergunta anterior, não existe um tratamento melhor para acne. Existe o tratamento ideal para a sua causa de acne, né? Então, dependendo de cada caso, a gente vai ter um tratamento ideal para ele, né? E em relação à alimentação, todo mundo já ouviu, né, aquele ditado famoso que você é o que você come. Gente, é clichê, mas é verdade. Então, existem sim alimentos que pioram a acne e existem alimentos que melhoram a acne. Em relação aos alimentos que pioram, a gente tem os industrializados, os pães brancos, os biscoitos, leite. Por quê? Porque eles têm alto índice glicêmico, ou seja, eles aumentam os níveis de açúcar no sangue. E mais açúcar no sangue, mais inflamação. Mais inflamação, maior atividade das glândulas sebáceas, ou seja, aquelas glândulas que produzem o óleo que a gente vê no nosso rosto. Então, com a maior produção de oleosidade,
maior o aparecimento de cravos e espinhas na pele. Já alimentos que freiam, né, que ajudam a reduzir a acne, são os peixes, as raízes laranjas como cenoura, abóbora e verduras escuras como brócolis, verduras verdes escuras, né, gente? Como brócolis e couve, né? Porque eles alteram os níveis de testosterona, por exemplo. Testosterona é o hormônio masculino, né? Que em elevada quantidade também gera muita acne, né? Então, por mexer, né, nesses níveis de testosterona, esses alimentos, eles diminuem, né? Eles ajudam a frear a acne, porque diminui a atividade das glândulas sebáceas, diminuindo a produção de óleo e assim a pele, né, tem menos chances de aparecer cravos e espinhas. Então a alimentação realmente é extremamente importante e não só para a pele, né? A alimentação é importante, a boa alimentação é importante num todo, né? Na nossa disposição, na nossa vida, pele, cabelo, enfim. Então, a gente precisa ter bons hábitos alimentares para a vida, para a saúde e também para ter uma pele mais saudável. Pergunta número 4, da Jaqueline. Como retirar marcas de acne, cravo nas costas? Então, Jaqueline, da mesma forma que a gente trata o rosto, a gente pode tratar outras áreas do corpo que sejam acometidas com a acne, com os cravos. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação, ver como estão essa acne, qual é a causa dessa acne, para então a gente avaliar qual vai ser o melhor tratamento, se vão ser peelings, se vai ser o uso de ácido em casa. Então o tratamento ele é basicamente como se fosse no rosto, mas de repente de forma mais vigorosa, com uma concentração diferente por conta da pele ser, né, um pouco mais resistente, né? E normalmente a acne nas costas ela pode ser mais comum por conta de alimentação, ou às vezes no verão, né? Mulher que tem cabelo comprido e se for muito oleoso e pega nas costas e gera essa acne. Então basicamente, né, a causa mais comum da acne, como eu já falei aqui, é o aumento da oleosidade. Então a gente tem que avaliar o conjunto de fatores que estão causando essa acne para a gente poder tratar. E sendo nas costas, a gente vai tratar exatamente a área acometida pela acne e pelos cravos. Pergunta número 5, da Ana. Alergia ao sabonete Effaclar, sabonetes da Neutrogena e ao shampoo Neutrogena da Johnson? O que eu uso? Então, Ana, em casos de alergia, a gente vai ter que avaliar ou tentar se aproximar do que você é alérgica, né? Então, acaba sendo mesmo uma questão de teste. A gente pode optar por produtos manipulados, né, mais brandos, de repente produtos que sejam de uma ação mais leve, para ver como a tua pele vai responder. E se de repente a tua pele é sensível e não é exatamente uma questão alérgica, mas sim uma questão de sensibilidade da sua pele. Então isso tudo demanda uma avaliação do seu tipo de pele em relação às suas espinhas, a gente colocar essas coisas que você é alérgica uma do lado da outra, ver se existe alguma substância em comum com elas e optar, sim, eu iria, né, para o lado dos produtos manipulados para poder tratar o teu rosto, tá bom? Pergunta de número 6, da Sabrina. Acnes na testa que nunca saem, tem que tomar algum remédio? Elas parecem ser carocinhos. Então, Sabrina, uma acne que nunca sai, vamos dizer assim, a gente vai ter que investigar qual é a causa. O que está causando essa sua acne? Será que é a tua alimentação? Será que é alguma alteração hormonal que você nem sabe que você tem? Então, assim, primeiro passo para a gente tratar a acne é ver qual é a causa da acne, né? E a partir disso, a gente desenhar o protocolo de tratamento. Se você tem uma alteração hormonal, você vai ter que tratar isso. Normalmente mulheres a gente trata com anticoncepcional, né? Se a tua causa é alimentar, a gente vai ter que melhorar os teus hábitos alimentares. Se a tua causa é de repente o teu protetor solar, aí já entra na acne cosmética, a gente vai ter que ver, avaliar todos esses fatores para então determinar o tratamento, se vai ser necessário, né, o uso de algum medicamento oral, como antibiótico e afins. Então, tem tratamento, a gente só precisa primeiro identificar qual é a causa da tua acne para depois desenhar o melhor tratamento.
tá bom? Pergunta de número 7. Essa é do meu assessor de comunicação, Ibrahim, Fábio Ibrahim, porque pra mim ele é só Ibrahim, ele não vai ser Fábio nunca, mas então vamos lá. Ele virou pra mim e perguntou assim: Suzane, chocolate e amendoim causam acne? Ibra, vou responder pra ele ali que ele tá aqui na minha frente. Essa é aquela perguntinha boa para mitos e verdades sobre acne, né? Os estudos mostram e a gente sabe que a alimentação interfere sim na saúde da nossa pele, mas não tem nada especificamente mostrando, Ibrahim, que chocolate e amendoim pioram a acne. O que acontece é o quê? E o que a gente sabe? O aumento da ingestão de gordura, de doces, uma dieta hipercalórica, isso vai sim favorecer a inflamação no nosso organismo como um todo. E quando eu digo inflamação, gente, é isso mesmo, o açúcar inflama. Você, mulher, faz uma dietinha comendo coisas doces, muito açúcar, durante uma semana vê se sua perna não vai dar aqueles furinhos que a gente não gosta de celulite. Então, é inflamação que a gente chama. O açúcar e a gordura, eles inflamam o nosso corpo. Isso faz com que as glândulas sebáceas, que são aquelas produtoras de óleo, que eu falo delas aqui o tempo todo, então elas produzam mais óleo e isso sim, a produção do óleo, essa oleosidade excessiva favorece o aparecimento de cravos e espinhas. Então, de certa forma, dizer que chocolate especificamente e amendoim causam espinha é um mito, apesar de serem alimentos ricos em gordura e açúcar. Mas se você, não, eu comi um chocolatezinho hoje, mas a minha alimentação é regrada, eu tenho hábitos saudáveis, eu cuido do meu rosto e apareceu uma espinha, quer dizer que é isso? Pode ser, pode não ser, então, mas assim, falar que isso especificamente causa acne é muito complicado. Pode favorecer, né? Mas não necessariamente se você comer você vai ter acne. É uma questão muito pessoal também, né? De você desenvolver ou não a acne. Resolvido, Ibrahim? Explicado? Então tá show. Pergunta de número 8. Essa foi da minha cunhada Jossane, que falou assim: por que normalmente grávida tem acne? Então, gente, a gente sabe que a mulher grávida, ela passa por transformações hormonais físicas e emocionais muito grandes. Então, o aumento dos níveis de progesterona, estrogênio, prolactina no corpo da mulher, isso faz com que as glândulas sebáceas, novamente as nossas amigas glândulas sebáceas, tenham a atividade estimulada e aumentem a produção de oleosidade. Então, as mulheres sentem na pele, couro cabeludo, normalmente dá espinha no queixo, no colo, nas costas. E nas grávidas, aí você pode falar assim: mas eu nunca tive minha pele oleosa, sempre foi sequinha a minha pele, nunca tive espinha. Mas mesmo nesses casos, né, de mulheres que nunca tiveram espinha durante a adolescência, pode acontecer no momento da gravidez por conta exatamente dessa alteração hormonal, ela ser muito forte, né? E para tratar grávida, a gente tem que ter toda a cautela do mundo. Então, normalmente a gente indica sabonetes com extrato de camomila, de melaleuca, erva doce, produtos, né, mais brandos, mas que tenham uma ação, né, conhecida. E existe somente, em relação aos ácidos, né, somente um ácido que as grávidas podem usar para poder tentar, né, controlar essa acne que aparece durante a gravidez, que é o ácido azelaico. Normalmente, essa acne aparece no primeiro trimestre da gestação e depois dá uma melhorada. Mas o bom é saber que depois que o neném nasce, né, essa acne vai embora. Então é isso, quem tá gravidinha aí, tiver alguma dúvida, só deixar aqui pra mim. Pergunta de número 9 é da Camila. Ela fala assim: minha pele é muito oleosa, apesar de eu usar sabonete todos os dias, ela se mantém oleosa. O que eu posso fazer nesse caso? Então, Camila, a gente vai precisaria ver a tua pele, né? Usar sabonete, se você já usa um, a gente modificar, né? Se o que você usa não tá sendo bom para sua pele, a gente modifica esse sabonete. Coloca um hidratante com ativos que eles são matificantes, né? Quem tem pele oleosa sempre ouviu falar naquela loção secativa ou naquele tônico matificante, que é aquele
aquele produto que vai deixar sua pele sequinha, né? Então a gente colocar hidratantes com ativos que são matificantes, usar ácidos à noite para controlar a oleosidade e a espinha. Existem muitos ativos que a gente pode usar, né, e colocar em produtos manipulados, que é o meu foco principal. Eu gosto muito de trabalhar com manipulados porque aí a gente consegue atender, né, a demanda de cada paciente em específico. A gente faz um tratamento específico para a tua necessidade. Então é entender o porquê da tua oleosidade, qual é a causa dessa oleosidade, se ela está hormonal, se é cosmética, às vezes uma base que você está usando e não sabe que está causando essa oleosidade. Então a gente precisa avaliar todo o contexto e determinar um plano de ação para que essa oleosidade diminua. Mas com certeza a gente consegue sim controlar, ver de repente a questão do cabelo, né? Porque se a gente tratar a oleosidade da pele, mas o cabelo continua oleoso, a gente tem aqui, ó, a mulher tá sempre com o cabelo tocando no rosto, isso também gera oleosidade. Então normalmente é um conjunto de tratamento, né? E olhando para o paciente específico, para cada caso específico. E pra gente fechar, a pergunta de número 10 é da Criciele. Quais são os tipos de acne e quais são suas causas? Intolerância à lactose pode causar espinhas? A causa mais comum da acne é o aumento da produção de oleosidade, independente de pele, independente de quem seja. Se você tem uma oleosidade aumentada, isso vai tender, né, a você ter espinhas e cravos. Além disso, alterações hormonais, né, como a gente já falou, puberdade, menopausa, gravidez, o ciclo menstrual da mulher, também alimentação, né, o consumo de gordura, de doces, isso causa inflamação e aumenta a produção de oleosidade, cravos e espinhas, e também episódios de estresse ou traumas emocionais. Então essas são as causas básicas da acne. E os tipos de acne são os que a gente já falou, que é o tipo 1 é a acne comedogênica, que são aqueles cravinhos, né? Classificada basicamente são os cravinhos presentes na pele. Tipo 2 é a acne papulopustulosa, são as espinhas amareladas, aquelas nossas amigas que a gente ama, só que não, né? São as acnes amareladas. Tipo 3, acne nódulo cística, são as queridas espinhas internas, que a gente já abordou aqui hoje também. Acne tipo 4, acne conglobata, são os cistos em grande quantidade e uns próximos aos outros, é um tipo já um pouco mais grave. E acne tipo 5 é a acne fulminante, que é rara, é grave, pode dar febre, mal-estar, e tudo isso a gente já abordou com mais propriedade no vídeo anterior. Tô fazendo só um apanhado geral. A acne tipo 5 é mais comum em homens, né? E são 4 e 5 são casos mais graves, demandam de tratamento médico também, de uso de antibióticos e às vezes até de Roacutan. Então, essas são as causas e os tipos básicos, né? Os tipos de acne que a gente tem. Em relação à intolerância à lactose, alguns estudos mostraram que o leite desnatado, olha só, gente, o leite, para quem gosta de dieta aí, ó, o leite desnatado tem uma incidência maior na piora de acne do que o leite integral, porque, né, para você fazer com que o leite fique desnatado, ele passa por um processo de industrialização maior, né? Então ele tem aditivos e coisas a mais que não tem no integral que causam a acne, né? Na verdade, o leite, ele vai, a lactose, né, o açúcar, porque a lactose é o açúcar do leite. Então, como eu falei, a ingestão de açúcar piora a acne. Então, essa lactose, né, pode fazer com que ocorra uma inflamação, né? Principalmente quem tem intolerância. Se você é intolerante, você não pode consumir. Se você consome, o teu corpo ele inflama. Quem tem intolerância à lactose normalmente sente dor de barriga. Comer uma pizza já dá logo uma dor de barriga. Comer um queijo, um negócio. Então realmente não pode comer. E quando come, você tem mais agravado ainda esses sintomas de aumento, né, da inflamação. E aí uma piora da oleosidade na pele e o aparecimento de acnes e espinhas. Então, gente, esse foi o meu primeiro podcast
né, respondendo dúvidas de vocês. Estou sempre aqui, né? Eu falei que esse canal seria um lugar onde a gente poderia esclarecer melhor as dúvidas, conversar melhor, abertamente, de forma informal sobre os assuntos. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, acompanhe tudo, todas as novidades. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!